Olá, maravilhinda! Tudo bem com você? Aqui é a tia Rosemary Vidal e nesse canal eu te ensino a ajudar a ativar a tua vida sem dor, ativando os recursos naturais do teu corpo através dos conhecimentos milenares da medicina chinesa. E o tema da aula de hoje é a artrose. Eu recebo muitas mensagens das pessoas pedindo para mim falar sobre esse tema. E deixa eu confessar uma coisa para você. Eu levei um bom tempo para estruturar esse vídeo que eu vou fazer aqui para vocês hoje, porque para mim é sempre um dilema, sabe? Quem tem dor, eu imagino que você já tenha ouvido falar essa frase, quem tem dor tem pressa. Porém, nunca vai existir algo de milagroso que você faz e apaga, né, a tua dor, o teu problema. Inclusive, em uma dor como a artrose. A artrose, para a medicina chinesa, para a medicina tradicional também, é considerada como uma dor crônica. E uma dor crônica, ela é de longa data, ou seja, é muito tempo que você tem ela. Então, convenha comigo que não vai ter um ponto, um alimento que você vai fazer vai simplesmente desaparecer. Até porque a medicina chinesa também traz a questão emocional por trás, né, desse sintoma. Então, é ativar um grande respeito pelo grande ser que você é. Começar a olhar com um olhar diferente, mais abrangente e procurar entender por trás desse sintoma o que tem. E aí, introduzindo esse tema, eu gostaria de trazer uma reflexão. Eu fiz algumas anotações aqui, então pode ser que de vez em quando eu vou parar para olhar, tá? Porque eu quero seguir um fio lógico. Se você me segue aqui nos meus vídeos, geralmente eu sou muito espontânea, mas eu tendo a dispersar demais, e esse é o elemento foco, né? Quem me conhece já sabe. Porém, eu preciso acompanhar você em um raciocínio. E também que faça sentido para você, ok? Para que você comece a entender. Então, eu vou trazer, sim, alguns pontos que você pode massagear. Eu vou falar um pouco sobre a alimentação, porque se você me segue aqui, você sabe que para a medicina chinesa, 70% da nossa energia vem da alimentação. Então, é um ponto fundamental. Porém, a alimentação, como é vista para a medicina chinesa, é um pouco diferente, né? De como é vista aqui para o nosso mundo ocidental. Então, eu quero que você abra sua mente. Eu quero que você abra a sua mente para você começar a interiorizar esses conceitos. E aquilo que eu gostaria de te dizer é que sim, é possível viver sem dor. Depende de você, ok? Então, vamos lá. A dor, ela é uma nossa aliada. É um mecanismo de defesa. É como se fosse um alarme mostrando, apontando para você que tem algo ali que você precisa prestar atenção. Vamos fazer um exemplo. Você começa a ouvir um barulho de alarme e aí você sai lá fora e você vê que estão tentando roubar o teu carro. E aí você vai lá e desliga o alarme e volta para casa. Aí o ladrão vem e rouba o teu carro, porque você desligou o alarme. Você desligou aquela sirena se diz? Que estava sinalizando que ali tinha um problema. Então, aquele alarme não era um incômodo, era uma sinalização que tinha algo de errado ali. E assim é no nosso corpo, ok? Quando a gente tem uma dor, ela é sempre a sinalização que existe algo que eu preciso olhar um pouco mais aprofundadamente. E aí a gente entra em uma coisa que eu também tinha essa crença, que é quanto mais você envelhece, mais dor você vai ter. Que é normal ter dor. Deixa eu te falar uma coisa, não é normal ter dor, ok? Hoje em dia a gente assiste muito a isso, pessoas jovens, cheias de problema, e pessoas de mais idade que têm saúde. As minhas alunas, elas vivenciam isso. Por quê? Porque elas aprendem a respeitar o próprio corpo e escutar quando esse sinaliza alguma dor. Então, em relação à artrose, se a gente for falar na linguagem da medicina tradicional chinesa, tem principalmente 3 elementos envolvidos. O elemento água,
que é ligado aos ossos, e a artrose ela é nas articulações, certo? Então ali tem ossos. O elemento madeira, que é ligado aos músculos e aos tendões, e o elemento terra. Nesse caso, a terra ela é ligada ao conectivo, como é que eu posso dizer? Conectivo se diz em português? Sim, a essa membrana que conecta tudo, ok? E as articulações são ligadas ao elemento terra. E olha só, como simbologia, as articulações, elas representam a família, as relações. Então, eu já te trago aqui essa reflexão. Como estão as tuas relações? Como está a tua relação de você para com você? O que é uma relação, uma família? Uma família é um ambiente restrito, uma família não é só a família, pai, mãe, marido, filho. A família pode ser o ambiente de trabalho, pode ser qualquer ambiente restrito onde você tenha que conviver com outras pessoas. E aí a gente traz essa simbologia para o nosso corpo. E a articulação nada mais é do que isso. Vamos pegar a mão aqui, ó. Eu tenho essa articulação que une a minha falange distal com a falange medial. E aí, essa articulação, esses tendões, toda essa estrutura faz com que esses dois ossos fiquem ali perto. Porque se eles se afastassem, eu teria problemas. Se eles se apertam demais, eu tenho problema. Se enrijece, eu tenho problema, e assim por diante. Então, aqui a gente precisa ativar um pouco mais essa visão, ok? E aí, na artrose, está muito ligada ao elemento água, ok? E qual é a emoção do elemento água? A emoção do elemento água é o medo. E aí, nesse caso, eu anotei aqui, e eu vou buscar, tá? Porque eu quero ser assertiva ao explicar para você essa questão. Até em italiano. A articulação, ela serve para o movimento, para conectar e trazer flexibilidade. Por que que a artrose, ela pega mais as pessoas de idade? Porque conforme a gente vai passando os anos, a gente vai se fixando nas nossas certezas, se fechando para novas coisas e ficando muito cabeça dura, se diz mesmo. É assim, com as próprias ideias fixas, e assim você vai. E aí, quando você se enrijece a mente, enrijece o corpo também. Lá no clube, a gente sempre trabalha isso, sempre falo, seja mais flexível, trabalhe essa questão, faça coisas diferentes. Por quê? Porque senão a gente se fixa demais em uma coisa só, tá? Então, quando tem rigidez no corpo aqui fora, e a forma sempre segue a função, é porque tem uma rigidez interna. E aí o corpo ele só transmite lá fora. Então, além de trabalhar a questão física, a gente vai precisar trabalhar a questão emocional. É claro que eu não vou poder aprofundar isso aqui agora, mas antes de entrar lá nas indicações de alimento e de massagem, eu preciso que você entenda isso, porque você não sabe o que vai acontecer. Você vai lá, vai massagear o ponto, vai falar, Rosemary, não funciona. É claro que não, meu amor, porque você está desrespeitando a grandiosidade do teu ser, e você precisa olhar mais profundamente para isso. Combinado? Conta aqui embaixo para mim o que você acha sobre isso, ok? A segunda é uma sobrecarga, uma sensação de dever muito grande, ok? Uma pessoa que traz muito peso por muito tempo, você precisa começar a deixar ir, né? Muitas vezes a artrose ela é ligada a coisas que você viveu e que você está carregando até hoje. Deixa ir. Vamos pegar o exemplo do coração. O coração, ele bombeia, ele não segura nada para ele, passa. Até porque uma vez que ele segurar, você morre. Então a gente tem que aprender essa sabedoria, né, do nosso corpo. E aí, então, vamos voltar, porque eu não quero trazer muita, quem sabe a gente pode aprofundar isso lá dentro do clube. Se as alunas quiserem, a gente pode fazer uma aula mais aprofundada dentro do clube. Porém, falando em termos de medicina chinesa, a artrose ela é ligada ao frio e ao vento. O vento é
espalha. Então, um dia você tem uma dor num lugar, outro dia você tem uma dor em outra. Então, a gente precisa trabalhar aí esses dois órgãos. Se a gente for falar em termos técnicos mesmo, para a medicina chinesa, a artrose, ela está ligada, sim, nesse bloqueio e a falta desse movimento e o sangue não está bem nutrido, ok? Então, eles dizem, né, que é um sinal de desequilíbrio profundo da energia, ok? O Qi, para eles chamam de Qi, e de sangue. Então, a qualidade do sangue, ou seja, a qualidade do sangue vem da qualidade dos alimentos, não está boa, não está nutrindo os meus ossos, ok? E tem uma carência dessa energia, uma carência de sangue. E também tem essa invasão de frio, umidade e vento. Então, a gente precisa trabalhar sobre isso. Quando o sangue, quando a energia, esse Qi, porque a dor, por exemplo, se você segue aqui os meus vídeos, você já me ouviu falar que para a medicina chinesa, a dor nada mais é do que um bloqueio do fluxo do Qi. O fluxo, você imagina que eu vou trazer aqui a Julieta, ó, você olha aqui a Julieta, tem esses canais, ok? Mas é como se fosse essa energia que flui. Essa energia, como se fosse um rio, ok? E flui. Enquanto flui, tá tudo bem. Se a gente está em equilíbrio, tá tudo fluindo. Se bloqueia em algum lugar, aí eu tenho dor. Então eu preciso ir desbloquear. E esse bloqueio, ele pode ser por várias questões, ok? Sobretudo emocionais, para a medicina chinesa, tudo começa lá nas emoções, ok? Então, tem esse bloqueio. Então, eu preciso encontrar um modo para fazer de novo esse fluir acontecer, ok? Por quê? Porque quando se bloqueia, nesse caso, nas articulações, elas não vão estar nutridas, vai ter a rigidez, vai ter os dolores, as dores, vai ter aquele estralar, ok? Aquilo ali é um sinal claro que está faltando fluidez. O frio, ele vai acabar bloqueando essa circulação e as dores vão piorar, sobretudo de manhã. A pessoa acorda de manhã, ela parece um Robocop, né? E aí ela vai precisando devagarzinho de tempo para poder voltar a fluir, ok? A umidade pode piorar, né? Essas dores, esses problemas, a sensação de inchaço, né? De peso e o vento. O vento, no caso aqui, próprio ligado ao elemento madeira, que vai fazer com que essa dor, ela migre. Um dia está aqui, outra hora está ali, outra hora está lá, de repente está em tudo que é lugar, de repente some, de repente volta. Então, a boa notícia é que isso pode se reequilibrar. É claro que você vai precisar prestar mais atenção em você e cuidar de você. Uma das coisas que é importantíssima você começar a fazer a partir de hoje para ficar melhor em todos os sentidos é a atividade física, ok? Tudo aquilo que não é usado atrofia. Então, atividade física, para aquilo que é o teu físico hoje, procura um profissional, com certeza aí na tua cidade deve ter algum programa. Ai, Rosemary, mas eu não tenho dinheiro para ir na academia. Procure, se tenha talvez grupos, né? Hoje em dia informação é o que não falta, mas busque fazer esse movimento, porque a água parada apodrece. E o movimento, ele é importantíssimo. Se já aconteceu com você, ou se você já conheceu alguém que ficou muito tempo deitado em uma cama, talvez por uma doença, você viu que logo em seguida o corpo começa a criar feridas, porque o corpo não é feito para ficar parado. Mas eu sinto dor, Rosemary. Ok, você vai começar a fazer na medida daquilo que o teu corpo consegue, mas é importante você começar a fazer esses movimentos, tá bom? E aí agora, antes de ensinar alguns pontos de massagem que vai estar te orientando e te ajudando, eu gostaria de falar sobre um alimento, que eu tenho certeza que se você segue aí, você já deve ter ouvido falar, mas antes de falar sobre, na realidade são 3 alimentos, eu gostaria de fazer uma precisação importante. É verdade que esses alimentos são anti-inflamatórios, porém, para a medicina chinesa, eles têm uma característica quente, né? E o que significa isso? Que dentro do corpo eles aquecem. Fantástico. A gente falou antes que a artrose ela é ligada a esse frio, né? O elemento água é ligado ao frio. Então, esse frio, beleza. Então, eu vou lá e tomo o chá de cúrcuma, canela. A canela também aquece. E resolvi os meus problemas, certo? Errado. Porque você é um ser
com várias questões. E é por isso que, em relação à dietoterapia chinesa, à alimentação, a gente precisa olhar a individualidade biológica da pessoa. Lá no curso Os Caminhos da Saúde, a gente tem um módulo inteiro onde eu falo sobre a alimentação, para que vocês entendam a questão de alimentos quentes, alimentos frios. Então, sim, a cúrcuma, a canela, ela vai ser sim anti-inflamatória e pode estar ajudando, mas a depender dos outros sinais e sintomas que você tem, ela pode piorar outras coisas. Então, eu trago sim essa informação para você, mas com essa, entre aspas, para que você preste atenção e busque um conhecimento maior. Como eu falei lá no começo, não existe nada de milagroso. A natureza, ela nos deu muitas coisas que a gente pode colocar em prática para melhorar, mas você é um ser muito mais complexo, então a gente precisa observar o todo, tá? Caso você ainda não tenha feito, você pode fazer o teste, tá? Para ver em que condições está a tua saúde. Lá eu já trago algumas informações e é claro, né, se você quiser fazer uma consultoria individual, a gente pode estar fazendo, porque a individualidade biológica da pessoa é muito importante ser avaliada. Você não é todo mundo, mesmo que você tenha um corpo igual a todo mundo. As questões emocionais que você carrega são diferentes. E por que eu bato muito nessa tecla? Porque, gente, não vai existir um remédio milagroso. Eu já falei isso, mas eu vou repetir. Porque o que eu mais recebo é perguntas falando, Rosemary, eu queria um ponto para isso. Mas você precisa olhar o todo. Eu sempre digo que lá no curso Os Caminhos da Saúde, se as pessoas colocassem em prática o que eu ensino naquele curso, 80% dos problemas que elas têm resolveriam. Mas precisa colocar em prática. E um dos pilares fundamentais para você ter saúde é fazer atividade física pelo menos 3 vezes por semana. Então, essa já é uma coisa que você tem que começar a fazer, tá bom? Presta atenção aqui em mim. Você precisa começar, qualquer que seja a tua idade, atividade física 3 vezes por semana, combinado? Você já faz? Conta aqui para mim o que você faz, como é. E não acredita em mim não, Flor. Vai lá, coloca em prática e veja a mudança real no teu corpo. Então, vamos entrar aqui. Eu vou trazer 3 alimentos que são anti-inflamatórios que você precisa observar na questão lá do equilíbrio energético dos alimentos e do teu corpo, tá? Se a artrose lembra que eu falei antes, a artrose, ela é crônica. Todas as doenças crônicas são ligadas a um excesso de yin no corpo, ou seja, de frio. Então, se é um excesso de frio, é só eu aquecer, certo? Em teoria, sim. Então, a cúrcuma, a canela e o zênzero. Zênzero é gengibre. Ok. O gengibre, a cúrcuma e a canela são anti-inflamatórios e ajudam a aumentar, a combater esse frio que enrijece as tuas articulações. Então, você pode fazer um chá, né? Se você gosta, você pode colocar cúrcuma nos teus alimentos, e com certeza é um alimento que pode ajudar nessa questão, sempre tomando cuidado. Por quê? Porque se você tem alguns outros sintomas que são ligados ao excesso de calor, isso pode piorar, tá? Então, o argumento da dietoterapia, ele é muito vasto e muito amplo. Então, sim, é possível se curar com a energia dos alimentos, tá? Mas seria necessário um aprofundamento. Então, eu deixo aqui, ok? Essa informação que a cúrcuma, o gengibre e a canela são chás que você poderia estar tomando para te ajudar na questão, tá? Da artrose, das dores da artrose, tá bom? Mas esse aqui eu deixo esse ponto de reflexão, porque existe uma individualidade biológica e precisaria olhar se de fato esse alimento vai estar te ajudando a combater essa problemática, tá bom? Aí agora eu vou ensinar 2 pontos de massagem que pode estar te ajudando, tá? Nessa questão da dor. Porém, eu vou pedir para a equipe colocar aqui na descrição do vídeo a técnica da toalhinha quente. Já tem um vídeo aqui inteiro onde eu explico isso, que é você ativar todo o teu corpo com essa toalhinha molhada quente, tá?
A face, ela é um microsistema e ela reflete o corpo como um todo. Então, quando você, ao acordar, faz essa massagem com essa toalhinha quente, e é só a toalhinha quente, não é quente e depois fria, é só quente, tá? Você faz essa massagem, isso já automaticamente ativa o teu corpo e você consegue ter mais movimento, tá? Então, clica aqui depois na descrição do vídeo para poder assistir, tá bom? Aí, eu tenho aqui no meu canal também um vídeo onde eu ensino o pentear o couro cabeludo. O couro cabeludo é outro microsistema. No nosso corpo é cheio, é um holograma e é cheio de microsistemas. Se a gente consegue ativá-los, a gente consegue ajudar o nosso corpo através de massagem simples, como é pentear o couro cabeludo. Então, aqui também tem um vídeo onde eu falo sobre isso. Então, depois você vai lá assistir e, sobretudo, coloque em prática. Não subestime a simplicidade, ok? Desses pontos, dessas massagens. Por quê? Porque se você for constante, você vai obter resultados, tá? E aí, depois, lembra que eu falei lá no começo que a artrose, ela pode estar ligada a esse bloqueio nesse fluxo, a falta de sangue e Qi, na circulação do Qi? Então, o ponto 36 do estômago é um ponto muito importante para a distribuição do nutrimento no nosso corpo. Tá? E o ponto 36 do estômago, ele se encontra, esse ponto aqui, ó. A gente encontra ele bem aqui, tá? Aqui a gente tem o joelho. Vamos ver se eu consigo aqui na minha perna. Sim, consigo, ó. Você vai colocar a mãozinha aqui assim, 3 dedos, aqui onde está o anelar, é aqui, ó. É bem aqui que você encontra o ponto 36. Então, ó, você pode colocar aqui assim e massagear esse ponto, tá? Esse ponto, ele tonifica a energia e reforça os músculos e as articulações, qualquer que seja a dor, tá, que você tem. Então, você pode estar massageando aqui, ó. E é muito gostoso massagear, tá? Então, você pode massagear por 2 ou 3 minutos. Você pode, deixa eu voltar aqui, me mostrar minha carinha. Você pode visualizar essa energia que circula, porque a dor nada mais é do que um bloqueio. Então, quando você fizer esse exercício, você respira. E se concentra naquilo que você está fazendo, é uma espécie de meditação. E ao mesmo tempo você vai estar ativando um ponto muito útil para essa questão, para poder regularizar, ok? Essa problemática. Depois, você pode estar massageando o ponto da bexiga 23, que é um ponto que se encontra aqui. Bexiga 23 é aqui, ó, mais ou menos nessa parte aqui da lombar. Deixa eu. Mamacita, você vai colocar aqui assim, ó, nesse ponto aqui. Você pode colocar a mão aqui e massagear, tá bom? Esse ponto, ele tonifica os rins. E para a medicina chinesa, os rins, eles estão ligados aos ossos e ao midolo espinhal, tá bom? Então, esses são 2 pontos que você pode estar massageando, que com certeza vai ajudar. Mas olha só, tesouro, você precisa ser constante. Então, você precisa encontrar um momento do teu dia, todos os dias, para massagear esse ponto e ajudar o teu corpo, tá bom? E aí, eu vou trazer uma última indicação, falando próprio sobre alimentação. Por quê? Se a artrose, ela é um excesso de frio interno, a gente precisa tomar cuidado com o tipo de alimentação, tá? Então, por exemplo, alimentos frios, não frio de geladeira, mas próprio frio como característica, tá? Eles vão bloquear essa energia, esse Qi, e vai agravar esse frio interno. Então, é importante que você prefira alimentos cozidos, porque o alimento cru, em geral, salada, ela é fria, energeticamente fria. Então, ela pode aumentar os sintomas, ok? Então, é importante que você prefira alimentos cozidos, quentes, ricos de minerais,
tá? Sopas de ossos é uma coisa que em medicina chinesa eles aconselham muito, tá? Legumes como lentilha, o feijão azul, que o feijão em geral é um alimento que nutre o rim por si só, tá bom? Todas as verduras cozidas, evitar ou diminuir a ingestão de alimentos crus, porque os alimentos crus, em geral, são frios e aumentam esse frio interno, tá bom? Então, sopa, tudo aquilo que é alimento mais quentinho, e agora a gente está indo para o inverno no Brasil, então com certeza vai ajudar mais ainda, até porque a gente sabe, né, que os sintomas da artrose, eles pioram no outono e no inverno, exatamente por isso, porque além de ter o frio interno, tem o frio lá fora também. Então, é muito importante a gente prestar atenção nisso. É claro que se depois você quiser aprofundar, você pode acessar o curso Os Caminhos da Saúde, que inclusive é um curso que eu deixei vitalício, porque você pode voltar e assistir todas as vezes que você quiser. Combinado? E aí, olha só, uma indicação aqui. Limitar o uso de produtos caseários, se diz em português, produtos derivados do leite, né, laticínios, açúcar refinado, gente. Eliminar o máximo possível, porque a gente sabe que não faz bem, ok? Comida muito elaborada, industrializada, porque elas criam umidade no corpo e bloqueiam ainda mais esse fluxo, esse movimento do Qi, tá bom? Então, espera, deixa eu ver aqui se eu falei tudo que eu precisava. Perfeito. E, é claro, evitar esses alimentos à noite, tá? Sobretudo à noite. Procura não jantar depois das 20 horas, porque eu não tenho tempo para aprofundar isso aqui, mas é muito importante para a nossa saúde. Às vezes a gente acha que é uma coisa irrelevante, mas tem total impacto, tá bom? E agora, coloca aí no teu dia um horário que você vai colocar em prática, tá? Essas massagens, procurar verificar, ok? Se você consuma muito leite, se você come muita coisa refinada, procurar se alimentar com coisas mais perto da natureza possível, mais da estação, daquele momento ali, né? Porque, por exemplo, comer tomate no inverno não é natural, o tomate nasce no verão, né? Então, é muito importante a gente começar a prestar atenção nisso. A medicina chinesa, ela é vastíssima e a gente consegue acessar esse conhecimento para, de fato, viver sem dor. Mas a gente precisa ativar esse olhar um pouco mais abrangente, porque existe a componente emotiva também por trás do sintoma. E aí você precisa trabalhar essas questões, porque se você não deixar ir aquilo que te magoa, aquilo que te faz mal, isso continua trabalhando em você. É como, eu vou contar essa breve história antes da gente finalizar, mas para que você entenda, né? Tinha um monge e estavam nesse templo, e aí ele foi fazer uma tarefa com o seu discípulo, e eles começaram a caminhar. Eles não podiam ter contato com mulheres, né? E aí, a um determinado ponto, eles encontram uma mulher que tinha que atravessar o rio, e aí o monge foi e pegou a mulher no colo e levou ela do outro lado do rio. E aí o discípulo observou essa cena e ficou indignado, porque eles não podiam tocar as mulheres e o monge toca a mulher. Eles vão, fazem o que precisa fazer, voltam pro templo e o discípulo sempre ali com essa coisa na cabeça, pensando, em um determinado momento ele não aguentou mais e ele falou: mestre, eu preciso conversar com o senhor sobre isso. E o monge fala: o que foi, meu filho? E ele fala: porque a gente não pode tocar as mulheres e o senhor tocou aquela mulher lá. E aí o monge fala: sim, eu toquei. Mas nós não podemos, eu sei. Porém, eu deixei de tocar aquela mulher a partir do momento que eu coloquei ela do outro lado do rio. Você está carregando ela todo esse tempo. Por que eu trago essa história para vocês?
Porque aquilo, as nossas emoções, os nossos sentimentos, os nossos pensamentos têm um impacto profundo na nossa saúde, profundo. Então, o quanto antes a gente começa a observar e mudar, porque a artrose nada mais é do que o enrijecimento. Ok? Você está fixo naquilo ali. Isso é devido à idade também. A gente começa a ter as nossas certezas, que de fato nesse mundo certezas não temos, mas depois de uma certa idade, às vezes a gente sofreu tanto que a gente não quer mais. A gente não quer mais tentar coisa nova, a gente tem as nossas certezas e segue ali. E isso também pode influenciar nas nossas dores. Eu não digo que seja o teu caso, inclusive se você quiser me contar aqui o que você acha sobre isso, se você já parou para refletir, se você já olhou desse ponto de vista. Por quê? Porque é muito importante que a gente comece a abrir essa visão e entender que o nosso corpo fala através das nossas dores. Eu não sei se você já assistiu algum vídeo meu onde eu falo que eu tenho luxação congênita da bacia. O que significa isso? Eu nasci com esse problema, não foi resolvido quando eu era criança, então hoje eu tenho, né, o quadril que é torto, o osso do fêmur é fora do lugar, então era para mim ter dor o tempo inteiro. E de fato eu não tenho dor. São 13 anos que eu não tomo nenhum tipo de remédio. Por quê? Porque todas essas questões emocionais, elas são bem elaboradas dentro de mim. E quando eu não elaboro, o meu corpo, ele responde através da dor. Só que aí eu conheço a simbologia do corpo através da medicina chinesa e já sei que se é as minhas mãos que está doendo, elas são relacionadas a aquilo que eu estou fazendo. Se é o meu cotovelo que está doendo, ele é relacionado à dor de cotovelo. Por que existe o ditado dor de cotovelo? Exatamente, será que eu estou com ciúme de alguém? Se é o meu joelho, será que eu não estou muito inflexível, muito arrogante, não quero me dobrar, né, na frente de nada e nem de ninguém? E muitas vezes, tipo, sabe aquele ditado, eu quebro, mas eu não dobro? Então, se você quebra, o problema é teu, né? A dor vai ser tua. Então, a gente precisa olhar também através dessa visão. Eu espero de ter conseguido transmitir para você a importância desse conhecimento, a importância de a gente abrir a nossa visão e começar a cuidar da gente como um todo, seja no aspecto físico que no aspecto emocional. Eu espero que você tenha entendido que a medicina chinesa nos traz, sim, pontos que a gente pode massagear para resolver essas questões. A gente tem pontos que a gente pode massagear para ajudar, a gente tem os alimentos que a gente pode introduzir, a gente tem plantas, né, os chás que eu trouxe aqui para você, mas a gente precisa observar, ok, o corpo como um todo, e tem literalmente os caminhos da saúde que a gente pode percorrer. Eu já falei para você como que você faz caso você queira acessar. E se eu não te falei no começo, se você gostou desse vídeo, deixa o teu like, né? Deixa aqui nos comentários o que você achou, se deu para entender, se ficou muito complexo, se você quer mais vídeos como esse. E não esquece de compartilhar com quem que você acha que vai gostar desse conteúdo. Se inscreve, ativa a notificação e nos vemos semana que vem. E não deixe de deixar aqui qual dor, qual massagem, qual problemática você gostaria de resolver, que você gostaria que eu fizesse um vídeo especialmente para você. Um beijo grande, Deus abençoe e nos vemos semana que vem.